curso de Design de Moda da Univale completou 15 anos de implantação, reforçando sua proposta focada na criatividade, inovação e sustentabilidade. Entre as atividades promovidas para celebrar a data, uma exposição com peças de vestuário, acessórios, calçados e outros itens revela um pouco das produções desenvolvidas pelo curso, sempre em sintonia com a indústria têxtil, confecções e empresários do mercado da moda. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos acompanha através das redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, @VivaVozUnivale, e também no Facebook /VivaVozUnivale. Nossa convidada de hoje é a coordenadora do curso de Design de Moda, professora Bianca Capucci Frisoni. Obrigada pela participação, professora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom, professor, vamos começar resgatando um momento importante aí, que foi no dia 1º de julho, onde vocês realizaram um evento, né, de celebração aí dos 15 anos de implantação do curso, né? E, enfim, várias coisas aconteceram que queria que você comentasse um pouquinho pra gente como foi esse momento. O dia 1º foi um momento que a gente deu uma pausa, né, na pegada assim, do dia a dia da universidade e fez com que os olhares se focassem um pouco em quem faz realmente o curso funcionar, que é essa relação que a gente tem dos professores, né, nessa sinergia que eles compõem das disciplinas deles e que faz realmente a gente colocar toda a filosofia do curso em prática, né? Então a gente resolveu fazer uma homenagem a esses professores e para brilhantar também isso, né, esse momento, a gente trouxe os parceiros para que eles conhecessem um pouco daquilo que a gente fez ao longo dessa trajetória. Inclusive para alguns deles se sentirem prestigiados também, porque muito do que a gente conseguiu até hoje em termos de produção tem o apoio deles, porque é nessa relação com o mercado, onde a gente coloca o nosso aluno em projetos, em estágio, em extensão com a comunidade, é que a gente consegue realmente fazer com que tudo que a gente idealiza tome vida, realmente tome forma, tome consistência. E a gente conseguiu viabilizar esse momento através de uma exposição, resgatando parte da história do curso. E, além disso, a gente teve um grande apoio do curso de gastronomia, que fez com que isso, além de ter o prazer, né, da exposição, a gente também tivesse um momento prazeroso no sentido realmente gastronômico. E que os convidados acharam muito bacana também, porque o curso de gastronomia, ele pegou o espírito da coisa e transferiu também para toda a parte do coquetel um pouco da cartela de cores, texturas, tudo isso também foi casado, né, entre os dois cursos e ficou uma coisa bem interessante. Você citou que vocês queriam resgatar a história do curso. E ao longo desses 15 anos, quais foram as principais realizações do curso de moda? Olha, na verdade, o curso ele sempre trabalha em cima de uma tríade que é o ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente tem várias coisas que foram acontecendo ao longo desses 15 anos. A gente, desde que o curso teve início, né, a pretensão que a gente tinha era de fazer um curso bastante atual. Então, a matriz dele já foi idealizada dentro de uma percepção de mercado em que a gente passava o olhar para o aluno de todo o mercado de moda. Então, por isso que a exposição ela também trouxe um pouco de acessórios, calçados, vestuário, porque alguns cursos eles são focados na área do vestuário. E a gente tenta passar e ir um pouco além disso e dar uma geral do mercado de moda para esse aluno. Tanto que ele não fica só também no produto, ele não fica na coisa coisificada. Ele também fala sobre comportamento, ele também fala sobre comunicação de moda, porque tudo que você faz, você tem um produto, você tem que comunicar ele, tem que saber comunicar. Então, todas essas funções a gente tenta abarcar dentro do curso. E, além disso, quando a gente fala
em trazer teoria e prática. Então, além da matriz que a gente trouxe um pouco alinhada com todo o mercado de moda, a gente também trouxe a concepção de ter laboratórios específicos para cada área dessa e que eles conseguissem trazer essa realidade também do fazer, da prática para esse aluno. Nosso aluno ele tem laboratórios de calçado, de joia, né, que não são comuns em alguns cursos de vestuário da região e de outros estados que têm foco maior na parte de costura, de modelagem. E dentro desse contexto, a gente vai explorando isso. Não é que o nosso aluno vai sair um ourives ou então um sapateiro, mas a partir do momento que ele conhece todo o processo, ele consegue saber o que ele pode pedir ou não de um profissional desses, né, quando ele faz o projeto do que ele quer fazer. Além disso, do investimento em laboratórios especializados, a gente também foi evoluindo, amadurecendo a concepção de relação com a comunidade, e aí foram surgindo os cursos também de extensão, foram surgindo os projetos de extensão, e aí a gente tem projetos muito interessantes, como Mulheres do Bairro, que atende as mulheres da comunidade, capacitando elas para algum ofício, e aí no caso que a gente trabalha ali na moda é o ofício do corte e costura e da modelagem. A gente tem o Ateliê Solidário, que é um trabalho que a gente trabalha mais sobre a percepção da sustentabilidade, utilizando resíduos e também trabalhando com uma comunidade que a gente quer incluir. No caso, a gente já fez trabalhos com a APAI, com o pessoal da área que trabalha a síndrome de Down, entre outros, que a gente vai tentando capacitar para que eles também se sintam capazes e entendam a área de moda e usufruam dela também para fazer algumas atividades. Então, aí, nesse viés, a gente tem evoluído também na área de pesquisa, a gente foi construindo todo um resgate histórico da região, a gente tem procurado fazer, trazendo uma modateca para dentro do curso. A modateca, ela tem a pretensão, né, de um dia se transformar num museu de moda. Então, a gente já começou esse processo com várias empresas da região doando seus projetos significativos. Por exemplo, a MC Têxtil é uma parceira que já doou muitos materiais, então a gente conseguiu também romper a barreira de como catalogar um produto de moda como se fosse um livro, né? Então, hoje, você, através da base de dados da biblioteca, você consegue saber que uma determinada calça foi utilizada no desfile do Tufi do EC, no ano tal legal. E tal, e por quem que ele foi. E esse trabalho todo tem sido feito através do pessoal que trabalha dentro da Modateca. Então, a gente tem várias ações ao longo desses 15 anos que a gente vem amadurecendo. A área de pesquisa, que a gente também está desenvolvendo um pesquisatório dentro da universidade, que é um observatório ligado à área de design e áreas afins, onde a gente tem o foco principal, né, assim, no momento, de mapear um pouco das tendências nacionais para oferecer também de recurso de informação para as empresas da região. Fazer a gente se valer dessa característica que a universidade tem de produzir conhecimento. E é nessa área que a gente também quer atuar, não só desenvolvendo produto, não só prestando serviço, como a gente já faz para algumas empresas da região, mas também oferecendo a elas coisas que até mesmo elas não pensaram ainda. E aí é antever, fazer algumas prospecções de futuro, né? E que a gente possa dar esses subsídios para as áreas de criação deles e tudo mais. Então, dentro dessa tríade, a gente vem tentando fazer. E na área de ensino, a gente vai fazendo algumas parcerias para que o nosso aluno consiga estágio dentro dessas empresas. Antigamente, alguns anos atrás, a gente corria atrás das empresas. Hoje a gente já consegue ter que elas enxerguem a gente e procurem pela gente. Então, hoje, tanto a gente dá um passo, quanto elas dão também. Isso, para a gente, é muito importante. A abertura para a gente ter nossos alunos realmente trabalhando dentro dessas empresas. O nosso egresso também já está colocado no mercado.
e bastante considerado. A gente vê o aluno do curso de Design e Moda da Univale, ele é um aluno que tem uma boa aceitação no mercado, e antigamente isso também era uma dificuldade, porque era muito mais fácil uma empresa acreditar e investir num profissional que viesse de São Paulo, que viesse de Curitiba até, mas daqui não prestava. Era como se fosse ainda um pouco... Segunda mão. Segunda mão, exatamente. Tivesse muito chão pela frente. A gente ainda tem, porque a área de design, no geral, ainda não despontou em Santa Catarina. A gente ainda tem muito que trabalhar, mas é um caminho. Bianca, bom, eu queria voltar para a exposição, porque parece que essa exposição ela vai circular. A intenção é que ela circule, né? Sim. O que estava exposto, onde ela vai, as pessoas ainda vão poder ver? Olha, a gente tem, como eu falei, a gente tem muitos parceiros interessantes. E dentro dessa jornada, a gente fez alguns projetos, muitos desses projetos foram apoiados pelo Santa Catarina Moda Cultura, que é um projeto que a gente faz parte dele desde o início. E dentro desse projeto, a gente já teve muitas ações com várias empresas, porque ele congrega instituições, empresa e essa associação que se tornou o Santa Catarina Moda Cultura. E dentro dessa perspectiva, nós já fizemos várias ações, como uma coleção com a empresa base, né, que é da Dudalina. Nós já fizemos com a Renovil, nós já fizemos com a Hering, e tudo, um pouquinho dessa história toda está sendo contada em poucos looks. E além disso, o nosso acervo da Modateca também, ele está sendo explorado. E uma coleção, que foi a última coleção que a gente fez no projeto de vestuário, no projeto de coleção, que a gente, inclusive, nessa perspectiva de estar alinhado com o mercado, a gente desenvolveu uma coleção que, na verdade, ela foi apresentada através de um fashion film, que é uma nova linguagem de comunicação de moda que reforça o desfile, mas é uma saída para algumas empresas que não conseguem uma visibilidade muito grande de participação em desfile, fazem desfiles pequenos e tal, mas quando você joga isso na rede, isso fica viral e você atinge um número de pessoas muito interessante. Claro. Então, essa coleção que foi desenvolvida para o Fashion Film e o Fashion Film estão sendo apresentados nessa exposição, o acervo da Modateca, a coleção do Homem de Metalon, que foi feita para a base, a coleção com a Renovil, coleção com a Hering, coleção com várias empresas, foram muito interessantes e a gente está explorando isso nesse trabalho que a gente desenvolveu. E a exposição vai voltar a ser aberta? Ela vai voltar. A gente está em negociação com os shoppings para que a gente consiga colocar a comunidade em contato com essa produção dos alunos, porque o nosso maior interesse, quando a gente desenvolve esse tipo de produto, é claro que é apresentar entre eles, para a família e tudo mais, mas o melhor de tudo é que o nosso aluno ele seja conhecido pelo mercado e ele seja localizado como um potencial para estar trabalhando dentro dessas empresas. Então, é crescer, mas sair um pouco extramuros, né? Você falou que é complicado ainda de aceitar o profissional que está sendo formado em Santa Catarina porque não tem ainda essa tradição, né? Está começando agora a se desenvolver. Qual é o diferencial do curso de moda da Univale para os alunos que querem ser profissionais de moda, designers? Olha, a primeira coisa é que a gente procura sempre oferecer para eles uma linguagem que esteja alinhada com o mercado. Então, a gente está sempre em contato com as empresas para ver qual a expectativa delas, para oferecer para esse aluno exatamente aquilo que a gente acha que ele vai aproveitar no mercado. Porque esse profissional ele tem que ser um profissional polivalente. A gente não tem um mercado de moda hoje em dia em Santa Catarina que você possa ser totalmente especializado. É importante, mas nesse primeiro momento, na graduação, a gente procura dar uma visão mais geral e aí fazer uma formação continuada em que ele escolha uma área que ele curtiu mais e foque nela e vá adiante, né? A gente tem polos muito interessantes para eles explorarem. São João Batista é um na área de calçados, Ilhota, Brusque, a gente tem malharia, tem a parte de moda praia, a gente tem Blumenau, a gente tem um arsenal de caminhos que ele pode seguir e se especializar. Por isso que a gente dá essa visão mais macro para ele. E eu acho que o diferencial desse aluno da Univale é porque também a gente faz uma avaliação
um pouco mais rigorosa dele, porque, assim, na percepção do aluno, quando ele entra num curso de design de moda, é tudo muito glamour. E depois a gente vai desmistificando um pouco isso, porque, na verdade, se você faz uma produção de moda, você não vai para ser modelo, você vai para produzir moda. E nessa produção, sobe em escada, vai saber que a unha não vai ficar bem feita no final, entendeu? E uma série de coisas. Então, é esse preparo que a gente quer dar para o mercado, como ele está alinhado. Muito bom. Intervalinho, a gente volta já a conversar com a professora Bianca Capucci Frisoni, professora coordenadora do curso de Design de Moda, que está completando 15 anos. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo a coordenadora do curso de Design de Moda da Univale, Bianca Capucci Frisoni. Então, nós estamos falando sobre moda e aí vem a pergunta, professora, o que pode ser definido como moda? Moda, na verdade, é toda a parte de comportamento, né? As pessoas, às vezes, olha, um curso de design de moda. O que seria um curso de design de moda, né? Na verdade, o design não é restrito à área do desenho. O design ele é ligado à área de projeto. Então, é projeto para o comportamento humano. E quando a gente fala moda, a gente fala em modos de vida, em maneira de ser. Por isso que a gente diz que existe a moda do cabelo, a moda da gíria, entre outras coisas mais. Porque, na verdade, ela lida com todo o senso comum, tudo o que acontece na sociedade ao longo dos anos, e ela vai se projetando nos objetos, nas coisas, no vestuário, e por isso que a gente acaba tendo que ter uma percepção de psicologia ligada ao consumidor, né, o comportamento do consumidor, outras informações que a gente acaba tendo que pesquisar para verificar. E até mesmo a área de tendência, quando você analisa, ela até chegar no mercado como a cor da estação, ela foi analisada de uma outra percepção, através do comportamento propriamente, do que está sendo, do que está ocorrendo, do que está acontecendo. Então, por exemplo, se você chega no momento em que a gente fala que hoje uma das tendências é o elemental, que é uma tendência sem excessos, mais minimalista. Da onde que vem isso? É porque realmente as pessoas estão buscando, o ser humano está buscando pelo que é essencial na vida delas. Então você estuda o que é o sentimento humano, o que é o comportamento dele, para isso depois se manifestar como cor, como forma, como produto, e isso vai impactar não só a moda que a gente veste, mas também a que veste a nossa casa, a que faz parte da cor do carro, ou seja lá do que for. E aí, quando um carro também ele tem uma cor diferenciada que vai atrair um homem ou uma mulher, esse despertar do desejo, ele está todo ligado ao comportamento. Ele não está necessariamente ligado ao que eu achei bonitinho e mais esteticamente correto. Então, tem toda uma questão de uma dinâmica ligada à emoção, ligada à percepção visual, né, do que conquista as pessoas dentro do estilo de vida delas, do que somente eu achei que ficava bonito assim e resolvi fazer esse vestido assim ou esse sapato assim, qualquer coisa assim. É claro que existe um DNA pessoal do aluno ou do designer, né, ou do estilista, quando ele está desenvolvendo uma peça, que é o repertório pessoal dele. E isso é uma coisa muito importante quando você consegue chegar e falar: aquela peça ali com certeza é Glória Coelho, por conta da modelagem, por conta do corte, do caimento, da cartela de cores, ou então é Ronaldo Fraga, porque tem um pouco de fan design ou qualquer coisa assim. Mas é porque tem o repertório pessoal daquele
daquele designer, né? Então, tudo isso vai sendo mixado e vai se transformando nas coleções que a gente vê por aí nas passarelas. E essas pessoas criativas, através do repertório que elas têm e quando elas trabalham com a questão da moda, mexendo com o comportamento humano, elas procuram fazer isso, projetar um novo comportamento que aos pouquinhos, né, ele sai da passarela, vai sendo diluído em algumas peças, porque às vezes você olha e fala assim, olha para aquilo que está na passarela e diz assim, eu jamais usaria aquilo. Mas aquilo ali é decupado, é mastigado pelas empresas, algumas tiram alguns excessos, mas colocam algumas informações nas suas coleções e isso vai chegar no consumidor final. Da mesma forma que a gente hoje tem uma moda que ela também tem um pensar que vai além do fazer simplesmente por produzir coisas para serem consumidas dentro da nossa sociedade de consumo exacerbado do jeito que ela é. Então, a gente tem diferenciações de sistemas dentro da área de moda, como o fast fashion, o slow fashion, né? E que vão trabalhando conceitos de sustentabilidade. Então, cada um vai achando também seu DNA. Eu quero trabalhar com uma moda mais de giro, ou então eu quero trabalhar com uma moda mais duradoura, que vai ser de alta qualidade e que vai demorar mais tempo para ser trocada, né? Então, dentro dessa percepção toda, essa análise toda, você também tem que ter uma visão empreendedora, você tem que ter outras questões que vão influenciar o produto que você está desenvolvendo para o mercado. Questões éticas de utilização de animais, sustentáveis com relação a materiais, até mesmo atingimentos que podem vir a poluir. Então, é um cenário complexo que você trabalha dentro da área de moda, mas as pessoas acham que no final tudo acaba em glamour. Claro que sem glamour a moda não existe, mas também é necessário, tem, né? Agora, Bianca, a gente sabe que o mercado da moda movimenta valores astronômicos, né? E essa crise no Brasil, mundo, mas vamos falar mais do Brasil, está afetando de alguma maneira o mercado da moda aqui no nosso país? Olha, varia, né? Porque a gente tem, assim, grandes empresas ainda não foram impactadas, né? Uma coisa ou outra elas foram impactadas, mas, assim, nós temos cenários diferentes acontecendo. Algumas empresas estão achando que esse momento da crise é um momento para investir e aparecer, né? Porque elas estão no meio do caminho, então elas resolvem apostar um pouco mais, enquanto os outros estão retraídos. Outras empresas, elas estão continuando no ciclo normal delas e tal. E outras que ainda estavam começando a crescer, essas não estão dando conta porque nós temos um cenário realmente difícil. E não só difícil por conta da crise. A moda ela já vem num processo difícil de trabalho em função da própria percepção das políticas que são utilizadas no país com relação a impostos e que dificultam muito o desenvolvimento industrial do nosso país. Além disso, a falta de políticas públicas que facilitem também o desenvolvimento de projetos ligados à área de design no geral, de moda, de criação e tudo mais. Porque a gente, às vezes, você tem produtores aqui que poderiam estar utilizando a mão de obra nacional, mas sai mais barato você mandar fazer fora e trazer novamente para cá do que você produzir aqui. Além disso, a gente ainda está sofrendo com uma crise assim que nós tivemos na área da moda também, que é a falta de profissionais técnicos capacitados. Porque as pessoas, quando a moda deu um grande boom no Brasil, quando ela começou a crescer de fato, a maior parte das pessoas começou a achar que um trabalho técnico, um trabalho de modelista, de costureira, era um trabalho pequeno, menor. E começaram a querer sempre a ser grandes estilistas e tudo mais. Então, essa mão de obra a gente acabou perdendo. Nós temos poucas pessoas
com uma capacitação diferenciada e bastante assertiva, como a gente tem em outros países lá fora, e que, lógico, existe todo um universo de discussão sobre trabalho escravo e essas coisas assim, mas ainda temos uma mão de obra mais qualificada lá fora do que aqui. Nós falamos antes já sobre a importância de formar profissionais aqui em Santa Catarina. Mas como que está o cenário da moda para receber esses profissionais aqui? Olha, Santa Catarina é um estado que é muito considerado no Brasil inteiro como um estado de indústria, né? Um estado forte de indústria. E, na verdade, é uma incógnita ainda, porque a gente ainda continua nessa condição de não ser um estado criativo, né? Porque, na verdade, todo mundo espera o momento da virada de Santa Catarina se transformar realmente num polo de inovação e criativo. Mas ainda existem alguns gargalos, alguns entraves, porque a área de inovação ainda não considera o design como uma mola transformadora, né, de propulsão, de avanços. A gente ainda tem uma briga com relação a isso. A área de tecnologia ela é muito mais considerada do que a área do design. O processo da moda ele é muito mais qualificado industrialmente do que criativamente. Então, o profissional criativo ele participa do processo, mas a credibilidade ainda não é dada na medida que ele precisa, né? Então as apostas em coisas diferentes ainda são um pouco retraídas. A gente ainda segue muito, a gente ainda faz o convencional e por isso que a gente não dá a guinada, a gente não desponta. As pessoas ainda, em alguns momentos elas criam esse universo diferente, mas ele não é inserido no mercado, ele é feito em trabalhos pontuais de projeto. Bom, a gente está com o tempo esgotado, já vi que tem muito assunto para a gente conversar, já vamos te chamar de novo. Professora Bianca Caputi Frisoni, professora que coordena o curso de Design de Moda, 15 anos, parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito legal esse ambiente e entender um pouco mais desses bastidores, muito bacana também. A gente agradece, né, Juni? É isso mesmo, e agradecemos também o pessoal que estava em casa acompanhando o Viva Voz. Nós te encontramos no próximo programa. Até lá!